Olá, audiência. Estava com saudade de vocês. Bem-vindos a mais um Infra FM Talks. E a gente está agora começando para falar de um tema super importante, que é sobre automação predial. E para isso a gente convidou dois executivos que conhecem bastante sobre o tema. Eu estou falando do André Lino e do Roberto Godoy Fernandes, ambos são da Siemens. E é isso. Lino, seja muito bem-vindo, ou melhor, André Lino, seja muito bem-vindo, e Roberto Fernandes também, sejam bem-vindos ao Infra FM Talks. Boa tarde a todos. Léa, obrigado aí pelo convite. Agradeço. A gente vem acompanhando aí a Infra FM, e é uma revista aí bastante influente no segmento, então é um prazer a gente poder bater esse papo aqui, trocar um pouquinho de informação. Eu sou responsável pela área de sistemas prediais aqui na Siemens, uma área muito interessante, com muitos produtos de qualidade, e também estamos aqui com o Roberto Godoy, que é nosso gerente de portfólio, então, para que a gente possa trocar algumas informações aí. Muito bem, então. Tudo bem? Bem-vindo também, Roberto. Muito obrigado. Então tá, vamos lá. Na verdade, acho que o tema da automação é muito importante, principalmente quando a gente fala em prédios, seja eles corporativos ou não, Se bem que o nosso foco são muitos prédios corporativos e prédios institucionais, e ao mesmo tempo que a gente tem muito prédio novo, a gente tem muito prédio muito antigo também, mas pelo fato deles serem antigos, não quer dizer que eles não possam receber aí um sistema de automação que possa fazer com que esse prédio funcione de uma maneira mais inteligente. E eu queria ouvir de vocês, como é que está o mercado de automação? A gente tem, vocês têm percebido aí, enquanto fornecedores do setor, um aumento de demanda, se tem novos projetos, esses projetos eles são mais para a área corporativa ou outros tipos de edifícios? Queria ouvir um pouquinho de vocês. Bom, Léo, o mercado ele tem crescido de uma forma específica, Ele cresce assim mais em segmentos ou verticais específicos, Então, por exemplo, toda a área de hospitais, indústria farmacêutica e empreendimentos AAA tem crescido de uma forma bem expressiva, mas a gente não vê a mesma velocidade em todos os outros segmentos, A gente pode afirmar assim que o Brasil, infelizmente, é um pouco atrasado nesse segmento em relação aos demais países, Mesmo quando a gente compara com países assim com níveis de desenvolvimento similares, o nosso mercado ele é menor e cresce um pouco menos, Mas por outro lado isso indica também que tem uma grande oportunidade aí em frente de nós, Também a gente tem algumas características do nosso mercado que influenciam um pouco esse segmento, Então, por exemplo, o ar condicionado que a gente utiliza aqui no Brasil normalmente é split, VRF, sistemas mais simples, Isso acaba demandando menos automação. E outra característica que eu gostaria de citar é a forma como os nossos edifícios são construídos, principalmente os edifícios novos. Muitas vezes a gente tem uma empresa de real estate, uma empresa que faz a construção, que nem sempre é o usuário final. Então, quando a gente fala de automação predial, muito do que a gente implementa traz um benefício, um retorno, um payback, no médio prazo. E daí, muitas vezes, quando você tem um construtor diferente do usuário, esse construtor tenta minimizar o custo inicial. Então, isso também atrapalha um pouco o segmento, E coisa que em outros países, por ter características diferentes, muitas vezes acaba tendo um mercado mais interessante do que o nosso. Mas, enfim, eu acho que a boa notícia é que a oportunidade existe e eu vejo que esse segmento está cada vez mais se estruturando, Tá, o que a gente vê também, é uma evolução muito grande da automação predial, Ao mesmo tempo que a gente vê que tem alguns prédios que no passado já embarcaram a automação nos seus sistemas prediais, alguns prédios, por exemplo, hoje já não usam mais os sistemas que embarcaram anteriormente, Como é que vocês têm visto isso no mercado? Como é que isso está rodando atualmente, assim, já que vocês estão atuando aí no dia a dia das organizações? Bom, essa questão é algo interessante, assim, A gente vê que cada organização reage de uma maneira, Algumas empresas, elas fomentam mais uma inovação, então elas adoptam mais a tecnologia de uma forma antecipada, e algumas empresas, elas são mais conservadoras, Godoy, não sei se você quer complementar essa pergunta. Na verdade, André, eu também gostaria de conectar essa pergunta com uma afirmação que ela fez lá atrás, quando ela comenta, poxa, mas e os prédios novos? Os prédios novos é mais fácil conceber. E os prédios mais, digamos assim, mais experientes, mais sênior, dá para embarcar a automação? Dá para extrair o de melhor deles? Dá sim.
Hoje, né, as tecnologias novas, elas não só olham mais para as edificações novas, do tipo, vou conceber um edifício do zero, do scratch. Não, hoje em dia nós temos tecnologias, inclusive, dedicadas para retrofit, para fazer uma modernização, uma expansão com modernização, já preocupado com o futuro. E por falar em futuro também, uma grande preocupação que nós temos como Siemens e algumas empresas de alta tecnologia também, é justamente trabalhar com BIM. O BIM permite que eu simule o prédio. Se você olhar uma edificação que a Europa prevê o ciclo de vida dar em 50 anos, a academia norte-americana em 60 anos, hoje eu consigo simular. E não só mais simular a janela, a porta, a escada, eu consigo simular uma abertura de válvula, um sensor de temperatura, eu consigo simular automação. Ah, mas eu estou falando de prédio retrofit, imagina isso daqui 30 anos. Um prédio que foi projetado para aceitar o que vem no futuro. Então, hoje, nós temos tecnologias pontuais para retrofits, mas já estamos trabalhando numa inteligência artificial, incluindo realidade aumentada, para daqui 30 anos, quando os meus filhos forem os próximos engenheiros, eles vão ter um conhecimento através da inteligência artificial que vai poder dar continuidade no que nós estamos olhando hoje. Tá, foi bom você pontuar aí a questão do BIM, que a gente também vê o BIM, principalmente o pessoal que cuida da edificação depois que ela foi entregue, né, ao longo da vida útil, ele acaba dando aí um suporte para facilitar a manutenção de uma maneira muito legal. E algumas pessoas também ainda talvez não tenham conhecimento da possibilidade de você utilizar aí a tecnologia BIM, inclusive em prédios antigos, né, e fazer essa releitura de todo o prédio utilizando a tecnologia BIM. Eu estou errado ou é isso mesmo? Exatamente. Eu não posso trazer nomes aqui por confidencialidade, Sim. mas nós lidamos com projetistas que têm folhas de projetos, pranchas de 40, 50, 60 projetos já sendo concebidos em BIM. Totalmente em BIM. E detalhe, não é, como eu disse, não é só aquele BIM que é o BIM da parede, janela, porta e escada. Não, é da tecnologia embarcada. Sistemas. Vai dar de economia de energia. Quando a gente fala economia de energia, é um termo que eu não gosto muito. Eu gosto, na verdade, que eu acho que o que faz mais sentido é o uso racional de recursos. O uso racional de recursos sem perder performance. E a gente sabe que ao longo do ciclo de vida do edifício, até 80% de economia nós podemos ter quando a gente aplica a BIM lá na prancha de desenvolvimento. Imagina, ter até 20% de economia entre o pré-projeto e a entrega, e isso vai longe. Por exemplo, você tem um ambiente compartilhado, o projetista, o cliente final, as outras empresas trabalham no mesmo workbook. Então você não tem que compatibilizar o projeto ao final. Você não tem change orders, você não tem horas a mais de desenvolvimento, horas para compatibilizar incêndio com automação, com controle de acesso, com alarme de intruso. Tá tudo ali com elétrica, tá tudo num bloco que eu edito uma parte, já tá lá. O André vai editar, ele fala: não, não pode passar por aqui, porque por aqui já está previsto A, B e C. O melhor caminho alternativo é esse. E lá na operação, quando a gente implanta esse prédio, vem tudo amarradinho, vem tudo bem desenhado. E aí o custo para manter isso daí funcionando é bem menor. E fazendo uma ponte, né, quando a gente tem um sistema que em BIM, né, um projeto que foi feito em BIM, ou então uma modernização do edifício que utiliza BIM, quando a gente vai implementar um sistema BMS de gerenciamento predial, a gente tem uma riqueza de informação muito maior, né? Então, isso vai trazer um benefício para o usuário muito maior, ganhos de processo, né? E também o que o Godoy falou, o uso racional de recursos. Né? Legal. Lina, eu também queria ouvir de você, assim, a gente sempre, as pessoas falam, não, para você fazer alguma automação, isso requer realmente um valor aí de investimento, às vezes, um pouco grande aí, dependendo do tamanho dessa edificação. Mas eu acredito que as soluções novas aí de tecnologia das coisas, internet das coisas, por exemplo, melhorou muito esse custo. É uma percepção correta ou não? Queria ouvir de vocês. Sem dúvida, né, as soluções IoT, né, têm crescido bastante, né, e complementado as aplicações de automação predial, né. A Siemens, inclusive, né, a gente tem dentro das nossas subdivisões, aí a gente criou uma área, né,
que está desenvolvendo soluções IoT, adquirindo empresas, startups, né? Isso para a gente também ser bastante atuante com essa tecnologia. Né? Mas também eu gostaria de colocar alguns pontos aqui que eu acho que são muito importantes, né? Porque a automação predial é algo, né? E a IoT complementa a automação predial, mas não necessariamente substitui. E na minha experiência profissional, eu já me envolvi em projetos onde clientes assim acabaram mudando um conceito para a IoT e não conseguiram ter os mesmos benefícios que eles teriam com a automação predial. Então, acho que é algo que tem que ser olhado com bastante cuidado, né? Então, o IoT, ele acaba hoje, né, da forma que a gente encontra, sendo mais utilizado para monitoramento e sensoramento, né? E não é uma automação, assim, propriamente dita, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em eficiência energética e conforto, né, a automação ela vai atuar na automatização do ar-condicionado, na iluminação, persianas, né? E isso, com a IoT, você não consegue atuar, por exemplo, num sistema de ar-condicionado no mesmo nível que uma automação, né? Então, isso é importante, né, dizer, porque o nível de investimento ele é diferente, né? O IoT são sistemas mais acessíveis, mas também o nível de recurso que você tem são diferentes, né? Então, acho que é algo que tem que ficar bastante claro. Eu queria citar também que tem outras tecnologias, como, por exemplo, KNX e DALI, que são muito implementados em outros países e que têm um custo-benefício muito interessante, que estão ganhando bastante espaço no Brasil, né? Que são tecnologias que não são classificadas como IoT e também não são uma automação tradicional, mas que têm características de ambos, né? E que podem trazer bastante benefício, né? Então, são, por exemplo, para citar, né, a KNX é uma tecnologia que nasceu mais ali na iluminação e que foi abrangendo mais aspectos da automação. Então, algo também bastante interessante aí para a gente trabalhar. Tá, como a gente tem muitas transformações, né, muitas inovações em termos de tecnologia, eu queria ouvir de vocês, dizer, ao longo do tempo, como é que eu faço para que o meu sistema de automação ele continue tão bom a partir do momento que eu for implantado, as coisas estão rodando, está funcionando, mas que isso perpetue por um período grande. Porque a gente tem um histórico aí no passado de alguns prédios que estavam automatizados, e de repente eles não estavam mais automatizados, porque não tinham aí profissionais capacitados para fazer essa gestão. Eu queria ouvir a visão de vocês, como é que isso está hoje. Sim, é uma verdade, sim, que falta capacitação. Eu diria até que, ao meu ver, tem uma importância da atuação do fabricante nessa qualificação, né? E muitas vezes os fabricantes, no geral, acabam não investindo tempo e importância nesse assunto que deveriam, né? Então, eu vejo que, como parte aí da atuação da Siemens, toda a parte de workshops, seminários, tá junto do cliente final, dos projetistas, fazendo esse trabalho de divulgação, é parte importante do nosso trabalho, né? E fora isso, eu vejo também principalmente no Brasil, a gente tem, por exemplo, o gestor de predial, o gestor de facilities, o gestor da automação predial, muitas vezes ele acaba tendo uma atuação muito ampla no edifício, né? É bem comum quando eu já tive a oportunidade de ir em eventos fora do país, para conversar, a gente vê que muitas vezes lá a gente tem pessoas mais especializadas, né? E aqui no Brasil, nas organizações, a gente acaba tendo esse profissional que abarca mais atividades, né? Então, obviamente, né, como ele é muito mais, tem uma atuação muito mais ampla, acaba sendo mais difícil dele se especializar, né? Então, obviamente, isso acaba dificultando um pouco, né? Mas algo também que eu colocaria aqui, que é uma oportunidade no Brasil, e é algo que muitos clientes optaram por isso e que trouxe um bom resultado, também a de contratar empresas especializadas para fazer a gestão do sistema. Porque muitas vezes você tem um sistema com muitos recursos, você não utiliza, então você não consegue ter o ganho, né, o retorno que você esperava do sistema, né, mas tem empresas que fazem operação remota do sistema, tem empresas que podem fazer até um acompanhamento 24/7 desse sistema e trazer todos os benefícios, né? Então, assim, eu acredito que muitas vezes uma empresa que não tem como ter um profissional focado na gestão de sistema também pode terceirizar, né? Então, uma boa opção, a gente tem parceiros que, inclusive, oferecem esses serviços, né? E pode ser uma boa opção dependendo do porte do empreendimento.
Legal. O que a gente vê também, né, quando se fala o tema de automação predial, as pessoas ficam muito focadas na infraestrutura um pouco mais pesada, né? E aí, durante a pandemia, a gente viu aí algumas soluções de automação, inclusive permitindo aí um mapeamento de fluxos de pessoas, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso também, né? A amplitude que a automação pode dar e os benefícios que ela pode trazer aí na gestão não só do equipamento predial, mas principalmente nos processos logísticos das pessoas dentro da organização. Claro, vou falar um pouco dessa questão do monitoramento do fluxo de pessoas, que é algo muito interessante, né, e que a automação pode ajudar, auxiliar, né. Então, quando a gente pensou assim na situação da pandemia e pós-pandemia, ou no cenário que a gente está agora, que passou, as pessoas começaram a voltar para o escritório, daí muitas empresas voltaram atrás e falaram para as pessoas que podem voltar para casa, né. Então, a gente vai ter muito provavelmente por um tempo, um fluxo variável de pessoas nos escritórios, né? Então, os temas de automação eles podem ajudar o gestor da edificação a ir acompanhando esses indicadores, taxa de ocupação em cada ambiente, né? Então, ele pode, por exemplo, monitorar um espaço e ver que ele tem sido ocupado no máximo 50% da capacidade, né? Isso pode embasar uma decisão de mudança de layout, né? Então ele pode diminuir o número de mesas, trazer mais espaço para as pessoas que estão indo, pode criar mais espaços de reuniões, mais espaços de eventos, né? Espaços aí que incentivam aí uma troca, uma colaboração. Então eu vejo que isso é um ponto central, assim, que muitos clientes estão buscando, né? E tem também outros aspectos, né? Então, por exemplo, um sistema de automação permite que, por exemplo, o gestor de facilities ou o gestor de manutenção monitore o sistema de automação de forma remota, né? Sim. Muitas vezes, por exemplo, um sistema de ar-condicionado, se você não tem automação, você precisa de um profissional que vá lá, verifique, ligue e desligue o ar-condicionado, regule manualmente no local. Se você tem um sistema de automação, você pode ter uma interface pela internet, esse gestor pode acessar e verificar o funcionamento, verificar as temperaturas nos diversos pontos da edificação e atuar de forma remota. Então, ele serve como uma ferramenta para que esse gestor atue desde a casa dele, quando necessário, né? A gente sabe que, hoje em dia, a gente tem essa rotina mais de trabalhar um período no escritório, um período em casa, isso é cada vez mais comum. E algo também importante, assim, quando a gente pensa na manutenção, quando a gente tem um sistema de automação que permite esse acesso remoto, é muito comum a gente ter um grau de intervenção que possa ser feito de forma remota, minimizando a intervenção local. E também a gente consegue muitas vezes ver o problema, ver a situação que está ocorrendo e já ter um diagnóstico preliminar. Isso aumenta a efetividade da manutenção local. Então, quando a gente abre um chamado de manutenção, a gente já tem um indicador de qual o problema que está acontecendo. Então, a gente pode acionar, por exemplo, uma empresa especializada e já falar qual é a parte que está falhando para que ela já leve uma peça a ser reposta, né? Então, assim, a automação, ela permite o acesso remoto e também aumenta a efetividade dos serviços locais, né? Isso, com a pandemia, acabou tendo ainda mais importância. Muito legal. E é interessante você colocar isso, porque as competências que os profissionais dessa área vão ter que ter é aumentar o conhecimento não só na área de inteligência predial, mas também na área de sustentabilidade. Quando a gente fala desses dois temas, eles se interconectam, né? Porque se você tem um prédio eficiente, você tem a redução de emissões de CO2, etc. e tal. Então, eu queria também que você comentasse um pouco sobre isso. Claro. Então, eu gosto de citar assim, que a eficiência energética é muitas vezes o que viabiliza um projeto de automação. No sentido que quando a gente vai fazer um projeto de automação, a gente vê um investimento, a gente calcula um payback desse projeto, e o que traz esse payback de uma forma assim, mais direta é esse ganho de eficiência energética, né? Mas tem outros ganhos também com o sistema de automação, que não só a eficiência energética, né? Então, você tem, por exemplo, você pode trazer um ambiente mais agradável, mais confortável, você pode trazer ganhos de processo, né, para a edificação. Então, assim, tem ganhos que são mais difíceis de mensurar. Como que você vai mensurar um ganho de produtividade que você vai ter da sua equipe por ter um ambiente de trabalho mais agradável? Isso é algo difícil de mensurar e que você normalmente não vai calcular no payback de um projeto, mas esse talvez seja o maior ganho, né? Porque o maior custo de uma empresa, isso varia de empresa para empresa, mas no geral são
as pessoas, né? Esse é o Sim. maior capital e o maior custo. Então, se você consegue ter um sistema que traz um ambiente melhor para essas pessoas, né? Então, isso com certeza é algo bem interessante, mas que não é mensurado ali no período inicial, né? Algo também que tem relação com isso é que a gente vê hoje, né, assim, nos projetos, uma demanda maior por monitoramento da qualidade do ar, né? Então, tecnicamente, a gente sabe pandemia. que isso tomou bastante visibilidade com relação a todas as conversas que a gente teve durante a pandemia, e a gente sabe, assim, que um ar carregado, ele prejudica as pessoas se tornam sonolentas, elas ficam menos produtivas, né? E, inclusive, tem muitos estudos sobre isso, né? Então, assim, hoje a gente vê, é muito comum, a gente vai fazer um projeto de automação, colocar um sensor de qualidade do ar ou um sensor de CO2, né? Para medir essa qualidade, e daí você pode, por exemplo, fazer com que o ar-condicionado aumente a troca de ar do ambiente para que esse ar fique adequado ali para as pessoas, né? Tem normas, inclusive, que regulamentam isso, né? Mas é algo que é bastante relevante, né? Muito bem. Então, eu queria ouvir aqui, para a gente finalizar, tanto o Lino quanto o Roberto Godoy, se cada um de vocês tivessem que dar 3 conselhos, né, para quem vai contratar um sistema de automação predial para um prédio já existente, que conselhos vocês dariam? Vamos lá. Primeiro, experiência do usuário. Então, a experiência do usuário é um ponto extremamente importante. Nós não podemos esquecer, sem ser muito prolixo, que são eles que têm o desempenho, são eles que precisam estar num ambiente adequado, seguro para que possam trabalhar. Então, sempre, né, trabalhar com o ser humano. Toda a tecnologia tem que estar centrada no ser humano. A economia de recursos naturais, então o uso racional de seguro. Então, as tecnologias, elas têm que observar que tudo aquilo que eu despendo, tudo que eu gasto, tudo que eu uso, tem que ser de uma forma racional. Eu não estou falando fazer mais barato, ou fazer mais com menos, ou fazer menos. Estou falando usar na medida certa, ajustadinho para aquilo. E terceiro, tecnologias que permitam de verdade acesso remoto, controle remoto, que não seja como pelos teus comentários, você também você já conhece o mercado de longa data, a gente viveu os anos 2000 em todas as tecnologias chegando num prédio, mas não ia para lugar nenhum, uma não falava direito com a outra. Hoje tem que ser tudo bem integradinho, então não adianta eu só ter acesso remoto, mas não ter cibersegurança, não ter tudo se comunicando ajustadinho, porque esses 3 pontos são extremamente importantes. Eu participei de um evento esse ano do Academy of Management nos Estados Unidos, e uma das coisas que eles chamam a atenção para o futuro é que cada vez mais as empresas e as pessoas e os times estarão orientados ao projeto. Acabou um pouco aquela coisa solta. Então, se a gente não direcionar isso olhando como um todo, que tudo é projetizado agora, e o futuro não vai mudar, não vai ser mais fácil amanhã. A gente tem que desenvolver essas competências. Então, a base de tudo isso, na minha humilde visão, são esses 3 pontos que eu estou colocando, que já é o ponto de partida de uma forma sensacional. Muito bem, foi muito bom você colocar o ponto aí da cibersegurança, né? A gente está no momento hoje, né? A gente tem aí sites, grandes empresas sendo acessados, né, pelos hackers, etc, e tal, trazendo grandes danos aí, e às vezes as pessoas também, algumas não sabem, né, que o sistema de automação pode ser um caminho para esses cyberataques, né? Então foi importante você ter colocado. Bom, então vamos lá, Aline, Deixa eu fazer mais um comentário. Se posso fazer mais um comentário bem breve? Sim, Relato lógico. da KNX dos Estados Unidos. KNX é um sistema mais simples, com IoTs moderados, mas hoje nós Siemens temos ele em cibersegurança, ele conexão segura, encapsulada, envelopada, para que não possa sofrer ataques de hacker. Uma das crises que os Estados Unidos enfrentam hoje, prédios sendo invadidos pelo KNX. Isso daí é uma informação da própria associação KNX, que com o nosso sistema não poderia, porque o nosso sistema é encapsulado. Muito bem. Então, Lino. Vou trazer alguns aspectos complementares ao que o Godoy colocou, né? E vou tentar trazer algo assim bem prático para o gestor de facilities, para o gestor de edificações, de manutenção, que eu acho que é um público aqui da revista de vocês aí, né? Bom, algo que eu acho que é fundamental
a qualificação das empresas que estão sendo contratadas, né? A qualificação, a homologação, né? Então, como gestor, invariavelmente você vai acabar contratando uma empresa para implementar um sistema, para fazer um projeto, para fazer uma manutenção. Então, buscar referência. Se é um projeto, por exemplo, que vai ser implementado a tecnologia da Siemens, você pode buscar com a nossa equipe informações sobre essa empresa, saber se essa empresa tem treinamento técnico, né? Porque infelizmente, a gente vê muito isso, né? Empresas até grandes, muitas vezes, empresas com uma ótima estrutura, mas que contratam empresas que não são homologadas. Isso acaba gerando um problema, gerando retrabalho, custo adicional, problemas de cronograma, né? Então, acho que é algo bastante relevante, né? No nosso site, a gente tem a lista de todos os nossos parceiros homologados, por exemplo. Isso é uma forma bem prática de uma empresa que tenha interesse em adquirir um sistema da nossa divisão de tecnologia prediais ou de outras divisões da Siemens, de ver todas as empresas ali que são qualificadas para implementar de forma correta. Então, acho que é uma dica, digamos assim, mais de ordem prática, né? Menos conceitual, mas que é importante, né? E outra dica que eu gostaria de colocar, eu até citei isso um pouco no começo, é assim, tentar definir bem o escopo, né? Então, um projeto IoT, ele é um projeto IoT, tem a sua importância, ele tem o seu benefício, mas quando a gente fala, por exemplo, de um projeto de automação predial, é um outro escopo, né? Então, a gente muitas vezes vê os clientes, assim, demandando algo sem saber exatamente o que querem. E daí vocês recebem ofertas de diferentes soluções que muitas vezes têm graus diferentes de benefício, né? Então, um consultor, um projetista pode auxiliar na definição desse escopo correto, né? Então, eu digo que, assim, o projeto, muitas vezes, ele é visto também ali, muitas vezes tem clientes que fazem contratações grandes, de sistemas grandes, sem fazer uma fase de projeto, uma fase de planejamento adequado. Então, eu diria que essa fase ela é importante e ela pode otimizar bastante aí o projeto, né? Então, acho que é isso. Eu acho que, como implementando o que o Godoy já disse, eu colocaria esses pontos aí. Muito bem, eu sempre falo, né? Acho que quando você quer um projeto que funcione, você tem que contratar especialista para fazê-lo, né? Caso contrário, você pode pagar esse projeto, né, muito mais caro aí ao longo da vida. Bom, eu queria muito agradecer a sua participação, Lili também a sua, Godoy, foi bastante rica aí as informações que vocês trouxeram para a nossa audiência. Então, deixo aqui meu abraço e espero que a gente possa aí brevemente se conhecer pessoalmente, tomar um café, que graças a Deus a pandemia está disseminando aí, está acabando, e a gente vai poder voltar aí a uma vida normal e, se possível, também a gente aguarda vocês no nosso 17º Congresso INFRA, que acontece no Center Norte agora, no mês de abril, nos dias 11, 12 e 13 de abril, que é um encontro também de facility property, exatamente para debater temas como esse, e tantos outros aí inerentes à gestão desses profissionais que estão cuidando não só dos edifícios prédios, né, mas também de edifícios de galpões, edifícios hospitalares, farmacêuticos, etc, etc e tal. Então, muito obrigada realmente pela participação de vocês e obrigada por compartilhar esse conteúdo tão rico. Eu agradeço o convite, estaremos lá no congresso e também deixo o convite para vocês, todos os ouvintes, irem visitar a gente lá no nosso site. Aí. Temos aí vários sistemas implementados lá, como o showroom, e com certeza será um prazer recebê-los aí para um café em breve. Tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos, se cuidem. E um obrigado especial, Léa, para você e para toda a equipe aí da Infra. Tá bom, muito obrigada, André. Obrigado. Parabéns, muito obrigada. obrigado.